Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal, o canal do Engenheiro Viajante. Eu sou o Pedro e depois aí de um bom tempo aí sem gravar vídeos, eu tô acho que um mês sem fazer vídeo nenhum para vocês, mas é porque esse começo de semestre, começo de período, como é que a gente fala aqui na universidade, foi muito atarefado, tô com muitos projetos, com 2 projetos para fazer e aula e um monte de coisa para fazer e não tive tempo para gravar vídeo. Me desculpa, mas eu vou fazer os vídeos, eu tô com alguns vídeos aí, uns roteiros prontos e vou fazer agora que eu vou ter mais tempo. Mas agora esse vídeo aqui vai ser um vídeo meio rápido, sim, meio só porque sem roteiro, sem nada, só para fazer alguma coisa, porque faz tempo que eu não faço nada. Então vamos lá, o motivo desse vídeo aqui é muito simples, teve muitas perguntas que me mandaram por comentário, por e-mail, e principalmente sobre estudar fora, sobre mestrado, e são coisas pertinentes. Algumas perguntas foram muito interessantes, de coisas que eu não abordei nos meus vídeos, e gostaria de falar aqui para vocês, compartilhar para vocês em um vídeo. E vamos lá, algumas perguntas são bem interessantes, vocês vão ver. O primeiro comentário que eu vou falar aqui é do Felipe Litran, que estava interessado em aplicar para a bolsa do Swedish Institute, que eu falei no meu vídeo sobre bolsas de estudo, falei da bolsa Chevening, da bolsa do Swedish Institute. E ele me fez uma pergunta lá, mas na minha resposta eu deixei um ponto, uma dúvida que eu tinha, na verdade, sobre a bolsa do Swedish Institute, que agora já sei já solucionei essa dúvida, que é com relação o retorno para o seu país de origem. Porque a bolsa Chevening, ela tem todas aquelas vantagens, ela paga um monte de coisa, mas ela exige que você, após o mestrado, retorne para o seu país, no caso Brasil, de repente, retorne para lá para aplicar aquilo que você investiu, que eles investiram em você, aqueles conhecimentos, para você aplicar no seu país, porque esse é o objetivo da bolsa em si. Então, o período que você ficou lá, acho que 1 ano, 2 anos, ele exige que você fique no seu país, eu acho que em dobro. Então, se você ficou lá na Inglaterra, no Reino Unido, por 1 ano, eles vão exigir que você fique 2 anos no Brasil. Isso, eu acho que é 2 anos em si. Mas, enfim, é um período que o que interessa é que você tem que voltar. Eu não sabia se o Swedish Institute também tinha essa exigência. Eu verifiquei agora, não vi nada a respeito, porque as duas bolsas são muito semelhantes. Elas também procuram líderes, também acho que é para fora da União Europeia, então são alguns países que são disponíveis, que incluem o Brasil, é claro, e pagam da mesma forma, mas elas têm essa diferença. O Swedish Institute não menciona nada a respeito da exigência de você ter que voltar para o Brasil. Então isso daí não é um problema. Mas tem uma coisa que eu descobri vendo agora que também me influenciava a mim quando eu apliquei. Eu não seria elegível porque eu tenho dupla cidadania de um país europeu. Então se você tem uma dupla cidadania, os 2 países das suas cidadanias têm que estar na lista de países contemplados para a bolsa. Então se você não está naquela lista, você não pode aplicar. Então, no meu caso, como qualquer país da Europa não está na lista, eu não seria elegível para aquela bolsa. Um outro comentário interessante é do Fabrício Skyline, que ele pergunta se você precisa traduzir as emetas das disciplinas de cada matéria que você tem na faculdade. Isso não, porque realmente seria uma tarefa de tradução muito grande, você pagar uma fortuna de tradução. E você não precisa, você só precisa traduzir o histórico escolar, e se eles exigirem a tradução das emetas, eles vão exigir de uma ou outra matéria que eles estejam em dúvida do que aquela matéria se trata na sua faculdade. Então você só vai ter que traduzir emetas se eles solicitarem. Isso vale provavelmente para qualquer faculdade em qualquer país do mundo. Não é muito razoável que eles exijam traduzir todas as emetas, porque é muita coisa para se traduzir. Apesar de que a sua dúvida é realmente muito relevante, porque às vezes você não sabe, né? O que eles vão exigir para você de documentação.
Um outro comentário foi da Leilane Gama, que me perguntou qual que é o momento para você aplicar para uma bolsa. É claro que as bolsas do Chevening e do Swedish Institute, elas têm os seus prazos lá, que se eu não me engano, Chevening é em outubro, para você ter uma bolsa de uma universidade que começa no outono, em agosto. E Swedish Institute, eu acho que é agora em janeiro, para a mesma coisa, para agosto. Mas tem as bolsas das universidades em si, que você tem que ver cada bolsa em si, de cada universidade. E às vezes é muito, muito difícil para você saber a hora certa de procurar essa bolsa e às vezes acaba perdendo o prazo. Não dá para saber, você tem que ficar atento para a bolsa, porque tem bolsa que você aplica antes de você ter uma oferta de uma posição na universidade, tem bolsas que é depois de você ter um lugar garantido na universidade, e tem bolsas que é depois que você já começou a universidade. Então não tem como saber, você tem que pesquisar no site da universidade. Geralmente, o que precisa ver é que antes do prazo, sempre vai ter disponível ainda, até dar o prazo de inscrição na universidade, ainda está rolando o prazo da bolsa, com certeza. Após isso, que precisa saber se você ainda está dentro do prazo para você aplicar para uma bolsa. Teve a Marina Silva, mandou um e-mail para mim, perguntando de algumas outras coisas, que ela fez aplicação para uma bolsa aqui da Universidade de Uppsala, que era alguns dias, eu acho que uns 5 dias depois de você fazer a aplicação para a universidade em si. Alguns dias, uma semana, 2 semanas, alguma coisa assim. Então, é provavelmente depois. Mas é uma coisa que tem que ver caso a caso. Agora, indo para os questionamentos da Mariana Silva, Mariana Silva é a candidata a presidente. Bom, a Mariana Silva, desculpa Mariana, ela mandou alguns e-mails questionando sobre o Motivation Letter, por causa justamente da aplicação para essa bolsa, porque essa bolsa exigia Motivation Letter. Eu nunca fiz uma Motivation Letter, então não sei muito bem o que é. Mas a resposta que eu dei para ela, que é, se eu fosse fazer uma Motivation Letter, na verdade eu fiz alguma coisa parecida com uma Motivation Letter na aplicação para Chevening. A dica é, seja objetivo nessa sua carta. E não é uma questão de objetividade na carta em si, mas é uma objetividade na sua profissão. Então, na sua carreira. A questão é, você tem que demonstrar o que você fez até agora, qual que foi o seu background, o que você pretende fazer com esse mestrado e como é que esse mestrado vai te influenciar no futuro. Então, e como que você vai influenciar a sociedade que você está inserida com aquele mestrado? Porque a concessão de uma bolsa em si é uma atividade, uma atitude filantrópica. A instituição, sendo uma universidade pública ou privada, ela está concedendo um lugar, vai te conceder um serviço gratuito para um estudante que não tem condições, ou para que o estudante tenha as condições de fazer esse estudo, ter essa formação. Então é uma atividade filantrópica em si. Portanto, é de se esperar que aquele avaliador daquela instituição para aquela bolsa, ele também esteja esperando uma atitude semelhante do candidato em si. Então, que aquele candidato tenha uma consciência social da mesma forma que aquela universidade está tendo aquela consciência em garantir, em prover aquela bolsa. Então, eu acho interessante você demonstrar que aquela bolsa ela vai te proporcionar um conhecimento que você vai se transformar num profissional melhor e que aquele profissional vai ter condição de afetar o ambiente que ele está inserido, a sociedade que ele está inserido. Eu acho que isso é um dos principais pontos que você tem que demonstrar na sua carta de motivação, na sua Motivation Letter. Outra pergunta da Mariana Silva é se precisa de visto. Precisa. Eu não precisei de visto porque eu sou cidadão português. Então eu tenho direito de residência em qualquer país da Europa. Mas
o brasileiro ele precisa de visto se não tiver nenhuma dupla cidadania. O visto você pode tirar antes, tem muita gente que tira depois de estar aqui. Entra no país como um visto de turismo, que na verdade não precisa, tem acho que 3 meses para você ficar no país visitando sem visto nenhum, e aplica para o visto aqui. Existe essa possibilidade. A questão é, você não pode, você só tem condição de pedir o visto depois que você tem um lugar garantido na universidade. Depois que você pagou a primeira parcela, o primeiro installment da tuition fee que é uma bela de uma bolada, ou se você tem uma bolsa, que você já tenha concedido a bolsa, então que você tenha seu lugar garantido, que não seja uma conditional offer, que você já tenha sido admitido na universidade. Aí sim você pode aplicar para o visto. Agora uma outra mensagem do Leonardo Jacomin, que mandou um e-mail muito legal, um e-mail bem grande por sinal, mas com umas dúvidas que eu achei, que me motivou principalmente a fazer esse vídeo. As perguntas que ele fez foram muito interessantes pelo ponto de vista que existe muita dúvida para algumas pessoas para fazer isso. Eu tive muita dúvida na hora de decidir fazer o mestrado, que quando fazer o mestrado ou se fazer um intercâmbio ao invés do mestrado. Então a primeira pergunta dele é mestrado ou intercâmbio? Então ele está fazendo uma graduação e está decidindo se ele faz um intercâmbio agora ou se ele espera para fazer um mestrado. Isso foi uma dúvida que eu tive. Eu até expliquei isso acho que no meu primeiro vídeo, que eu tive essa dúvida de fazer um intercâmbio. Na época que eu tive a opção de fazer um intercâmbio, eu meio que ignorei, já estava meio certo de que eu não ia fazer aquilo. O que eu acho um erro atualmente, não admitir isso, porque na época eu tinha a possibilidade de fazer o Ciências Sem Fronteiras. Se você tem uma possibilidade de fazer um intercâmbio sem pagar nada, tudo sem dificuldade nenhuma, vai, não tem o que pensar, vai e faça, porque é uma experiência muito interessante. E a principal, como eu já expliquei no meu vídeo, que o principal motivo, o principal ganho que você tem em ter essa experiência abroad é você ter o convívio com as pessoas de outros países, você conhecer uma outra cultura, você saber como é que as outras pessoas da sua própria profissão, como é que elas trabalham no ambiente acadêmico, no ambiente profissional. Então, são conhecimentos que você não vai ter de forma nenhuma no seu país. É uma evolução como pessoa, principalmente, e também profissional. Você vai ter um contato com uma forma de encarar a sua profissão do ponto de vista de uma cultura diferente. Isso tem um valor muito grande no seu currículo, na sua formação como profissional. Mas a questão é, se eu tivesse que optar entre o intercâmbio e o mestrado, eu optaria pelo mestrado, então. Por quê? Porque o mestrado, primeiro que é 2 anos. Todo mundo que acha que, às vezes as pessoas acham que 6 meses é muito tempo. 6 meses não é muito tempo, não. 6 meses passa rápido, já passou os meus primeiros 6 meses. E muita gente que está aqui fazendo o Erasmus, que é 6 meses, acho que de metade a 1/3 dessas pessoas resolveram ficar por mais 6 meses, porque acharam que 6 meses não era suficiente. Então resolveram ficar por um total de 1 ano, pelo menos. Então o mestrado, pela durabilidade, tem essa vantagem, e a questão acadêmica é muito mais vantajoso. Você aprende muito mais fazendo o mestrado do que fazendo o Erasmus, o intercâmbio. O intercâmbio, de uma certa forma, é mais light, você tem menos aulas e é isso, né? Ele vai ser menos pegado do que a sua faculdade no Brasil ou no país que você esteja, no período regular. Você vai ter 1 ou 2 aulas, 3 aulas por período no máximo. Então é mais light. O mestrado é mais pegado, você tem uma atividade acadêmica muito mais vantajosa. Mas a questão é, se você tem a oportunidade, vai e depois faz de novo o mestrado, porque é uma experiência única que você tem, e uma experiência muito interessante, e só estando no país para saber quais são os ganhos que você tem com isso.
Mas a questão do mestrado também tem um porém que foi principalmente o principal motivo que eu tive dúvida de fazer o mestrado, que é depois da sua graduação. É no final da graduação que as oportunidades de trabalho que aparecem. Então você está no estágio, você tem uma possibilidade de ser efetivado, pode acontecer na minha área, é muito comum você estar no estágio, no último ano você é efetivado e fica na empresa. Então oportunidades de emprego, um trainee, diversas oportunidades aparecem no final da graduação e geralmente, se você esperar um tempo, que aconteceu comigo, eu tinha 2 anos já depois da minha graduação que eu vim para cá, que surge a dúvida, porque eu tive que largar um início de uma carreira profissional que eu estava construindo, 2 anos de construção de uma carreira profissional, eu tive que travar aquilo para fazer a decisão, já ter a decisão de vir para cá. Às vezes isso é uma coisa meio difícil de fazer. Por isso que a oportunidade de você fazer o intercâmbio não deve ser jogada fora, porque muitas vezes pode ser que você tenha um plano de fazer um mestrado e não possa concretizar isso por diversos motivos, por profissional, por pessoal, sei lá, alguma coisa pode acontecer. E provavelmente o profissional vai ser um empecilho, por causa dessas coisas que eu falei, como foi comigo, mas eu não me arrependo não. E uma última pergunta dele é se precisa aprender sueco para vir para cá. Não, na verdade isso até é um pouco frustrante, porque você não usa sueco para nada aqui. Todo mundo fala inglês. Eu não consegui achar, na verdade eu achei uma pessoa que não sabia falar inglês, que eu tive que usar o pouco sueco que eu tenho para me comunicar. Uma única pessoa em 6 meses. É até meio frustrante, porque você não usa o sueco, que eu estou fazendo aula, mas eu não uso o sueco para nada, só para ler algumas coisas, e não pratico, porque todo mundo fala inglês comigo. Você vai no caixa de supermercado, ela fala inglês, você vai no McDonald's, as pessoas falam inglês, você fala com um gari, o cara fala inglês. E o que é uma coisa que no Brasil você nem cogita a possibilidade desses profissionais falarem inglês. E aqui todo mundo, não existe uma pessoa que não fala inglês. O que é meio, às vezes, frustrante para você que está querendo aprender a falar. Mas é isso, você não precisa, mas é interessante aprender. Eu acho que, principalmente para, sei lá, algumas coisas no dia a dia, as coisas aqui são... Por mais que as pessoas falem inglês, a língua oficial ainda é sueco e tudo é escrito em sueco. É claro que tem muita tradução em inglês, mas vão ter situações que você vai ter que ler sueco, que eu tenho que ler sueco. E é bem difícil para mim porque eu não aprendo, né? Mas é isso aí. Era só para ser esse vídeo rápido, rápido na verdade. Quando eu falo rápido é porque é rápido para fazer o roteiro, né? Eu não preciso escrever nada. E é só sentar na frente da câmera e falar. O que não acontece nos outros vídeos. Mas o tamanho acaba ficando grande do mesmo jeito. Acho que esse vídeo vai passar dos 20 minutos, né? Não, eu vou cortar ele. Mas enfim. Eu vou pretendo lançar agora, semana que vem, gravar uns outros vídeos principalmente sobre dupla cidadania. Eu tenho um negócio sobre dupla cidadania que eu quero falar agora. E como é que faz para tirar a dupla cidadania portuguesa. Então vou postar conteúdo aí, aguarde. Se você quer saber sobre essas coisas, se inscreve no canal, dá um like nesse vídeo se você gostou das dicas que eu dei aqui. E falou, até o próximo vídeo.